Olá, professor! Olá, professora! Apresentamos a você as atividades 1 e 2 do Manual do Professor de Dublinenses, de James Joyce. A obra foi produzida em um período peculiar da história da Europa, no qual havia, ao mesmo tempo, uma ideia de universalismo, de apreço à ciência e do fim de antigas barreiras culturais, opostos ao nacionalismo fervoroso e à crescente tensão entre as potências. No microcosmo irlandês, percebemos que se soma a toda essa questão descrita anteriormente, somam-se os questionamentos acerca do lugar da Irlanda dentro do Império Britânico, as aspirações por autonomia, por independência, as questões da identidade nacional e o peso da religião, sobretudo da religião católica, na construção dessa sociedade. Com isso, o livro abre possibilidades para amplos debates sobre as vozes externas que atuam sobre o indivíduo em formação e a necessidade que cada um tem de encontrar a própria voz. Das epifanias, revelações de James Joyce permitem transfigurar o mundo comum em extraordinário, revelando a essência da situação humana, do ordinário ao extraordinário. Vamos então às atividades, preparadas com muito carinho e dedicação para você. Apresentamos aqui propostas para o trabalho na área de linguagens e em língua portuguesa. A primeira atividade é a pré-leitura, uma proposta de trabalho para preparar os estudantes para conhecer a vida e a obra de James Joyce. Sugerimos que você divida os alunos em pequenos grupos. Cada um deles deve pesquisar um aspecto da vida e da obra de Joyce, como, por exemplo, a infância, a juventude e o início da carreira literária. O casamento com Nora Barnacle, com quem teve um filho e uma filha. Os livros mais importantes, justamente como Dublinenses e Ulisses. É claro que todos esses temas são sugestões e você pode incluir outros para estimular o interesse dos estudantes pela obra de Joyce. Depois dessa pesquisa, proponha aos alunos que apresentem os resultados de forma criativa. Eles podem apresentar o trabalho na forma de podcast ou na forma de um vídeo para canais da internet. Também pode ser interessante o relatório na forma de peça teatral, um folheto de cordel ou mesmo um poema. O que interessa é envolver os alunos na pesquisa e na apresentação usando vários gêneros de texto e as tecnologias disponíveis. Para as atividades de leitura, sugerimos pesquisar sobre os movimentos, naturalismo e simbolismo. E em seguida peça para que os alunos e alunas façam uma comparação entre esses movimentos literários e o modernismo. Para fechar essa atividade, propomos que exponham uma obra artística já existente ou mesmo criada pelo grupo que articule traços desses movimentos artísticos. Para esta atividade, propomos a participação do professor ou professora de artes. É importante ressaltar o fluxo de consciência como um recurso literário que favorece a expressão da subjetividade das personagens. O objetivo é estimular que os estudantes mergulhem fundo na obra de James Joyce, dentro e fora do ambiente escolar. Nossa intenção é que eles desenvolvam a capacidade argumentativa e o espírito crítico por meio da leitura desse grande clássico do modernismo irlandês. E ao final da leitura, os estudantes podem pesquisar e discutir justamente sobre o conceito de fluxo de consciência do psicólogo William James e sua utilização na literatura. Em seguida, eles poderão construir contos com exploração da interioridade dos protagonistas, empregando o discurso indireto livre e praticando o monólogo interior. Exploraremos a seguir, em abordagem interdisciplinar, o universo de Dublinenses. James Joyce nasceu em 1882 na Irlanda e viveu até o ano de 1941. Ele foi uma pessoa comum, exceto por ser um dos maiores escritores de seu tempo. Trabalhou como professor e não teve uma vida confortável. Algumas vezes dependeu da ajuda de outras pessoas, de amigos, para conseguir ocupações assalariadas e poder cuidar de sua família. Foi casado com Nora Barnacle, com quem teve um filho e uma filha. Seus livros mais importantes são Dublinenses, O Retrato do Artista Quando Jovem e Ulisses. São propostas de trabalho para professores e professoras dos demais campos do saber que oferecemos aqui, com o objetivo de estimular que os estudantes mergulhem no livro Dublinenses dentro e fora do ambiente escolar. Para isso, vamos sugerir algumas utilizações em sala de aula. Na pré-leitura, incentive uma pesquisa sobre fatos e lugares curiosos da cidade de Dublin. Incentive a consulta em periódicos e sites de viagem para obter um retrato da cidade real.
Durante a leitura, observe como o espaço é construído na narrativa e veja com os alunos como a literatura incorpora também a categoria de tempo. Para isso, eles buscarão documentos sobre a Irlanda para comparar com a visão apresentada por Joyce no livro. Em primeiro lugar, é interessante promover um debate mediado, utilizando os textos pesquisados para construir as argumentações. Divida a sala entre partidários ficcionais da Inglaterra e da Irlanda. Em segundo lugar, observem a presença da Igreja Católica em Dublin e discutam o papel assumido por essa religião na obra de Joyce, que muitas vezes associa o catolicismo e a estagnação presente na cidade e refletida nos temperamentos das personagens que circulam e moram em Dublin. E para finalizar esse primeiro grupo de atividades, vamos para a pós-leitura. Aqui a sugestão é que os alunos pesquisem sobre o personagem Dédalo na mitologia grega, com o objetivo de discutir a relação entre esse personagem e o personagem principal de obras de James Joyce, como Ulisses, Retrato do Artista Quando Jovem e Stephen Hero, integrando-o ao conjunto da cidade onde vivem os dublinenses. Esta atividade pode ser abordada pelos professores e professoras das matérias de História e Filosofia. Para mais informações sobre as habilidades trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado e até a próxima!